Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Hoje temos mais uma manhã de debate, de discussões sobre a profissão. Lembrando que nós estamos ao vivo. Aliás, se vocês tiverem algum colega que não pôde estar presente aqui, ele pode assistir esse evento ao vivo. Ele está sendo passado ao vivo na rádio, na web rádio do Conselho Regional de Administração, entrando no site, no CRA RJ Play, que é a TV, e também no Facebook e no YouTube. Ele consegue entrar, cata no site do Conselho, e ele vai entrar, ele vai conseguir assistir ao vivo. O evento de hoje traz para a gente um tema bastante, eu diria, relevante no momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de crise, é uma crise no país, é uma crise no mundo. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer, talvez esses sejam grandes problemas da gestão no mundo atual. A gestão, durante muito tempo, trabalhou com uma série de certezas, e hoje ela trabalha com uma série de incertezas, hoje nos últimos 10 anos que eu estou falando, né? E isso tem sido um desafio constante. O desafio era só aprimoramento, agora o desafio é aprimorar em que área, para onde. Isso motivou a Comissão de Marketing do Conselho Regional de Administração, da qual eu, administrador Carlos Alexandre Duarte Corrêa, faço parte, sob a coordenação do professor e administrador Firmino Carneiro, a trazer esse tema. Vamos falar um pouco sobre a questão do marketing pessoal, da empregabilidade. Acredito que talvez seja a grande dúvida que hoje as pessoas que ingressam no mercado ou que retornam têm vontade de discutir. Nós vamos fazer uma abertura entre 9h30 e 9h45, mais um pouquinho, com o professor administrador Alexander Modesto, que vai fazer a introdução de todo o nosso papo aqui hoje. Vou passar para ele fazer as explanações dele. Logo depois teremos essa palestra, Marketing Pessoal e sua importância na empregabilidade atual, com o professor e administrador Firmino Carneiro. Ao final da palestra dele, quem tiver perguntas, dúvidas, vocês podem escrever e me passar, porque eu vou moderar. No final eu vou fazer algumas perguntas. A gente vai ter mais ou menos uns 15 minutos para fazer isso, o que me leva aí, dependendo das respostas do administrador Firmino, talvez a gente consiga fazer umas 5 perguntas, 4 perguntas. Então, vocês juntem o que vocês tiverem vontade de fazer de pergunta, que eu passo para ele. Depois a gente vai ter, entre 11 e 12 horas, a palestra com o Bruno Garcia, administrador Bruno Garcia, marketing pessoal, relacionamento, network em tempos digitais, e o moderador dessa segunda parte será o próprio professor administrador Alexander Modesto. Tá legal? E depois a gente vai ter um encerramento no final, que vamos trazer aqui o administrador Miguel Marum para fazer as considerações finais. Eu agradeço muito a todos aqui, espero que se divirtam e que tenham um bom evento, que possam fazer boas perguntas. Se tiver alguém da web, ou do Face, ou do YouTube, que também veja, que tenha contatos da gente, quiserem mandar pergunta via vocês, está liberado também o pessoal que está de casa, tá legal? Ou do trabalho. Então, convido inicialmente o professor Alex para fazer a abertura. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Só informando que houve uma pequena alteração na programação do evento, que nós teríamos a professora Cláudia Belfort. Houve uma pequena alteração, porque a professora teve um problema de saúde de última hora e não deu para vir, e o professor Firmino se prontificou a realizar a palestra no lugar dela. Antes de começar, eu quero agradecer a presença da professora Tereza, coordenadora do curso de administração da ABEL. Agradeço a presença, obrigado por ter vindo com a turma. Vou começar falando um pouco sobre essa crise que o Carlos citou, né? É uma crise que tem afetado o nosso cotidiano. Como
elaborar um marketing pessoal diante de uma incerteza tão grande, né? Me parece que alguns anos atrás era muito mais fácil para a gente fazer o marketing pessoal, porque ele se resumia basicamente a um bom currículo. Um bom currículo que se destacasse entre os demais, e aí, a partir da seleção do currículo, a gente participava de um processo seletivo, e nesse processo seletivo, olho no olho, dependendo da postura do candidato, definia se você entrava ou não. Mas hoje isso mudou muito. Mas antes de falar especificamente sobre essa nova forma da gente elaborar um marketing pessoal que nos leve ao sucesso, vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de marketing, e depois a gente traz para o nosso aspecto mais pessoal. A palavra marketing, ela é subdividida etimologicamente, né? A gente pode entender como market, que quer dizer mercado em inglês, mais o sufixo ing. Esse ing ele forma o gerúndio em inglês, né? E que pressupõe algo em movimento. Então, a gente acaba criando uma palavra nova, marketing. É como se fosse um mercado em movimento. É como se fosse uma palavra mercadeando, mercadando. Pressupõe algo em movimento. Da mesma forma que na nossa língua o gerúndio é formado pelo NDO, que pressupõe algo em movimento. Vejam, estou andando, estou falando. No inglês, o gerúndio formando esse ing pressupõe algo em movimento. Mas pensemos o seguinte, esse movimento ele deve surgir dentro das organizações ou ele surge primordialmente no mercado? O que vocês acham? Calma, 15 de cada vez. O que vocês acham? Esse movimento ele surge dentro das empresas ou ele surge no mercado? Todo mundo concorda que é no mercado? Eu já fiz essa pergunta em vários lugares e a resposta é sempre a mesma. Os movimentos começam no mercado para que a empresa vá ao mercado, colha os dados, traga esses dados para dentro das organizações, correlacione esses dados, transforme em informação. Essa informação é usada para tomada de decisão e a gente cria conhecimento dentro da organização para quê? Para manter a empresa adaptada a essas mudanças mercadológicas. Está aí uma falha da nossa cultura. Por que eu digo que é uma falha? Porque nós acostumamos a ser reativos. A gente espera o problema acontecer para tomar uma decisão. Por que a gente não inverte a lógica? Por que a gente não cria um movimento dentro da organização para ser aquele precursor no mercado, para que a gente promova as mudanças que a gente deseja nos nossos consumidores ou potenciais clientes? Por que a gente não age assim? Essa é uma falha, eu considero uma falha da nossa cultura. A gente primeiro detecta o problema para depois reagir. E num momento de crise, de incerteza, fica muito mais complicado, porque o nosso ambiente de negócios ele anda muito incerto. Então fica cada vez mais difícil eu tomar alguma decisão para aumentar o tamanho da empresa, diminuir o tamanho da empresa, invisto, não invisto. Essas perguntas elas ficam sem resposta, embora nós, administradores, tenhamos que dar respostas para essas perguntas o tempo todo. Bom, vamos trazer, então, isso para o marketing pessoal. Se as organizações elas acostumaram a ser muito reativas, isso quer dizer que os indivíduos também têm o mesmo modelo mental. É esse modelo mental que a gente precisa criar uma ruptura para esse modelo mental nosso. Por que eu digo isso? Eu tenho muitos alunos que me procuram, eu sou professor de uma instituição de ensino privado, muitos alunos me procuram, muitas das vezes, para reclamar do próprio emprego, dizendo que o chefe não se relaciona bem com eles, que não delega funções, que eles fazem um trabalho repetitivo, chato, ou que o salário atrasa, ou que o vale-alimentação não dá para almoçar. Reclamam de toda a ordem. E a primeira coisa que eu pergunto, o que você está fazendo lá ainda? Normalmente, a resposta do aluno é uma expressão de espanto. Mas, reparem, se você não está satisfeito, você tem que procurar formas de você sair daquele lugar. Não, mas professor, trabalham há muito tempo lá, o salário é bom, né, em alguns momentos, só, às vezes, o relacionamento que não é legal. A nossa forma de pensar faz com que a gente acabe tendo que se manter num determinado lugar,
sem gostar daquele lugar, e a gente acaba sendo reativo quando alguém vai perceber a sua desmotivação ou a sua insatisfação e vai agir por você. É aquele dia em que o seu dá aquelas 17h48, a famosa 17h48, você tem que ir lá bater o ponto, e seu chefe pede para você aguardar mais um pouquinho, que ele quer conversar com você. E você já sabe que vai ser demitido. Então, se você não agir, alguém vai agir por você. Então, antes que essa nossa insatisfação ela aflore, a gente precisa agir antes. A gente precisa romper esse modelo mental. Como? Buscando formas de criar currículos que sejam atraentes. Hoje nós temos diversos modelos de currículos que são a porta de entrada para as organizações, ainda são. No momento em que, no momento em que você está participando de um processo seletivo, você tem que prestar atenção na sua postura, você tem que prestar atenção nas suas postagens nas redes sociais, você tem que prestar atenção no seu LinkedIn, você tem que prestar atenção no olho, na forma como você senta, na forma como você fala. A gente aqui agora está fazendo marketing pessoal. Vocês estão sendo vistos, vocês estão vendo as pessoas e cada uma dessas relações, elas podem gerar frutos. Eu costumo dizer que a área de administração é uma área onde o relacionamento precisa ser construído, porque a nossa área ela não tem um hábito de fazer relacionamento. Pergunta que eu faço para vocês. Quem de vocês aqui veio preparado para falar com alguém do lado? Você já cumprimentou quem está do lado? Você desejou bom dia, você só pediu licença para sentar em quem está do lado e está olhando para mim e não lembra nem do rosto de quem está do teu lado. Normalmente a gente age assim. Mas essa pessoa, às vezes, do teu lado é uma oportunidade para você e você não está sabendo. Eu digo isso porque, numa sala de aula uma vez, e eu sou um professor que eu tenho o hábito de reparar nos meus alunos, porque não é só trabalhar conteúdo, é trabalhar o aspecto comportamental. Eu observo o aluno. A sala de aula tem que ser um lugar bacana, legal, atraente. Então, eu cuido dos meus alunos dessa forma. Olho para cada um deles e começo a perceber em alguns momentos que tem aquele aluno que normalmente tem uma estrela na testa, tem brilho nos olhos, e em determinado momento ele está meio apagado. E aí teve um aluno que eu cheguei perto dele em um determinado momento e falei isso. O que houve com você? Ele falou, poxa, eu estou meio triste porque houve uma demissão em massa e eu saí da empresa, fui demitido e tal, estou meio chateado em pagar a faculdade, essa coisa toda. Falei, olha, muito bem, manda um currículo para mim, que eu faço parte de uma rede de relacionamentos, posso tentar te ajudar. Bom, passou uma semana e na outra semana a mesma coisa, eu conversei com ele, ele já tinha mandado o currículo, eu soube que ele trabalhava na área de estoque. E aí, por uma felicidade, eu sabia que tinha uma aluna minha que era coordenadora da área de logística de um laboratório aqui da Taquara. E aí eu cheguei para ela de uma forma muito, diria, sem muitas pretensões, despretensiosa. E perguntei para ela, vem cá, por acaso não tem nenhum processo seletivo lá na empresa? Tem um amigo, disse assim, que eu queria indicar, porque ele está disponível para o mercado. E ela falou, olha, por acaso tem. Por acaso a gente está contratando 2 auxiliares de estoque, o processo seletivo deve começar para a semana. Bingo! Cheguei para o aluno e falei, olha, conversa aqui com a sua colega. Entrega seu currículo aqui para ela, porque ela vai te botar no processo seletivo. Apresentei os 2 e ele entrou. E aí eu fiquei pensando o seguinte, isso era final de semestre, ele não a conhecia. Como pode você conviver quase 6 meses com alguém do seu lado e não saber quem é, não saber o nome? Não é porque vocês, em sua maioria, são estudantes de administração que vocês não podem, desde já, fazer um cartãozinho de visitas para vocês, para quando virem eventos como esses, distribuir o cartão com nome e telefone. Não precisa contar história triste, botar aqui é estudante, que a gente não precisa contar história triste, né? Que o estudante, você sabe como é que é. Então, não preciso contar história triste, bota nome e telefone, olha, muito prazer, meu nome é fulano de tal, e você vai trocando informações, bate-papo, conversa, para você criando relações. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente passional. Então, quando a gente consegue conquistar o coração das pessoas, você pode até não ser muito competente. Claro que você não pode ser ruim de trabalho, mas você pode até não ser aquele cara brilhante, muito competente. Mas se as pessoas gostarem de você, se elas perceberem que você se envolve de fato no que você está fazendo, você vai manter a sua posição e abrir portas para você crescer profissionalmente. Prestem bastante atenção nisso. Então,
Essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês, para que vocês possam fazer marketing pessoal. Quando eu disse para vocês aqui há 5 minutos atrás para tomarem cuidado com o Facebook, não é que você vá fazendo uma representação do seu eu profissional o tempo todo. Você pode colocar postagens no seu Facebook, mas só tomem cuidado com algumas postagens onde você expõe demais algumas situações em que nós estamos, por vezes, muito descontraídos, porque vocês têm que aprender uma coisa: comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que o outro entende. Comunicação é isso. Por isso, como a gente hoje tem essa abertura, né, a gente tem um acesso à informação, tudo é público hoje, as pessoas vão buscar os nossos perfis no LinkedIn, no Facebook, no Google+, no Twitter, em todas as redes sociais que vocês usarem, nos grupos em que a gente posta no WhatsApp, as informações acabam ficando muito disponíveis. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque por mais que você, profissionalmente, não tenha a imagem de alguém que é muito brincalhão, mas se de repente você posta demais, você pode passar essa imagem. Repito, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É primordial vocês guardarem isso e levarem isso para a vida. Porque, por vezes, a gente toma determinadas decisões, mas com uma motivação. Só que essa motivação, o outro não entende. É como a gente costuma dizer no popular: de boas intenções o inferno está cheio, não é isso? Porque o outro não percebe a nossa intenção. Por vezes uma postagem era só uma brincadeira com um colega e alguém pode perceber isso de uma forma diferente e começar a criar uma imagem a seu respeito de que aquela imagem não corresponde à verdade. Uma outra questão fundamental em relação a nessa vertente de que as informações estão muito disponíveis, é uma questão que a gente até discutiu aqui há umas 2 semanas atrás. Vou até baixar, que eu gosto de ficar sempre... Se eu pudesse, eu ficaria sentado. Essa coisa de ficar muito alto me incomoda, nós somos todos iguais. A sensação que tem é que a gente está querendo ser maior que todo mundo, mas não é isso, não. Tem um termo chamado pós-verdade, que a gente discutiu aqui na semana passada, que ele influencia as redes sociais e o mundo real hoje. O que significa esse termo pós-verdade? A Universidade de Oxford, que edita o dicionário Oxford, anualmente ela publica os conceitos ou palavras que foram mais acessados na base de dados deles. Em 2016, esse termo pós-verdade foi mais acessado. Mas o que significa essa pós-verdade? Significa que as pessoas estão moldando as suas opiniões com base no que elas veem em redes sociais, sem se preocupar com a fonte. Esse é um fenômeno mundial. Isso acaba potencializando ainda mais a nossa responsabilidade na hora de postar alguma coisa. Em relação à nossa imagem, em relação à imagem dos outros, em relação a qualquer informação que a gente queira compartilhar. Alguns estudos sugerem que a eleição do Donald Trump ela foi forjada com algumas informações em rede social e as pessoas elegeram Donald Trump por conta de algumas informações falsas que circularam e que as pessoas não se preocuparam com a fonte e acreditaram em todas as inverdades que foram ditas em relação a Hillary Clinton. O Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, também foi construída, a partir de alguns estudos recentes, demonstrando que a permanência da Grã-Bretanha, traria alguns malefícios para a sociedade. Então, vamos parar para pensar o seguinte. Outro dia eu recebi um post, alguém compartilhou comigo no Facebook o seguinte... um texto atribuído a Cecília Meirelles. Né? Muito bonito, por sinal, o texto. Só que quando eu recebi o texto, eu olhei, eu cocei a cabeça e pensei o seguinte: olha, Cecília Meirelles não escrevia assim. Né? Eu guardei a postagem, falei, vou olhar isso depois, porque eu achei estranho. Né? Eu não comi merenda nas aulas de literatura. Né? Guardei o post, depois eu fui consultar aquele texto. O texto era de 1648, de Vladimir Tchaikovsky. Eu não sei se era um músico ou se era um poeta da época. Alguém pegou aquele texto, colocou lá numa fotografia Cecília Meirelles e as pessoas começaram a compartilhar aquilo como se fosse verdade. E o detalhe,
Embaixo, nos comentários, as pessoas colocam, inclusive, o seguinte: Cecília Meirelles sempre foi minha inspiração. E o texto nem era dela. A gente não se preocupa com a fonte. Então, percebam só como é que as opiniões estão sendo moldadas sem a gente se preocupar com a fonte, com a origem. Percebam a responsabilidade que a gente tem enquanto um profissional que queira galgar alguns degraus nesse crescimento profissional, como é que esse problema ele se potencializa. E existem coisas mais graves. Há uns 6 meses atrás, vocês devem ter visto que um casal em Araruama quase foi linchado porque começaram a compartilhar no WhatsApp que eles eram pedófilos. Vocês vão de lembrar disso. Isso tem 3 meses. E as pessoas queriam linchar esse casal lá em Araruama porque ninguém se preocupou com a fonte. Então, vejam, essa pós-verdade, como eu disse, potencializa o nosso problema em relação a essas postagens. Fazer marketing pessoal hoje, com tanta informação disponível, é muito mais difícil. Por quê? Porque nós temos que, além de prestar atenção nas nossas postagens, nas nossas posturas, prestar atenção na nossa forma de olhar o outro, na nossa forma de se relacionar, a gente também precisa, ao se afastar do outro, tentar entender qual foi a percepção que o outro teve da gente. Porque como a informação está muito disponível, o outro pode ter criado uma percepção nossa que não corresponde à verdade. Então prestemos atenção nisso, prestemos atenção em que hoje nós somos profissionais dentro de um mercado completamente incerto. Existem muitas características novas aparecendo em relação ao trabalho e a gente precisa se aprimorar o tempo todo. E alguns de vocês podem até pensar o seguinte: eu vou me aprimorar, mas repara, professor, ou administrador, repara o problema que eu encontro. Eu estou tentando estagiar, só que no estágio estão me pedindo experiência, mas eu não consigo a primeira oportunidade. Isso é um dilema que eu vejo no mercado de trabalho. Então, como é que eu posso resolver isso? Ninguém tem essa resposta, mas através de um bom marketing pessoal, em algum momento você consegue romper com essa barreira. Eu não tenho resposta para tudo. Na verdade, eu tenho muito mais perguntas para vocês do que resposta. Mas se a gente consegue fazer a pergunta certa, a gente consegue romper com determinados modelos mentais e alcançar o sucesso. E o marketing pessoal serve para isso. Ok? Então, agradeço aí. Essas são algumas considerações iniciais.